Pronto, irmãos. Bom dia a todos. Graça e paz. Vamos dar início a mais uma aula da Escola Dominical. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Zacarias, capítulo 3, versículos 8 a 10. Zacarias 3, versículos 8 até 10. Continuando o estudo do livro de Zacarias. Nós estudamos do versículo 1 até 7 na semana passada. Eu vou ler agora do 8 até 10 e depois nós vamos continuar também no capítulo 4. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Isso aí é o final do capítulo 3, eu li na semana passada, não deu tempo de explicar, vamos começar explicando esse texto aqui. Antes vamos fazer uma oração para dar início. Nosso Deus, nós te louvamos por esse dia, por esse culto que o Senhor nos deu, tempo que nós temos separado para estudar a Tua Palavra. Te agradeço pelas palavras do profeta Zacarias, que nós lemos e que vamos estudar essa manhã, com o intuito de glorificar Teu Filho Jesus. Essa é a nossa intenção, é comunicar daquilo que está escrito a grandeza do Teu Filho, para que Teu nome seja exaltado na pessoa do Teu Filho, Deus. Sabemos que Tu és glorificado quando Teu Filho é exaltado. Queremos viver para a glória de Jesus Cristo, queremos anunciar isso para as outras pessoas e pedimos a Tua bênção para esse momento de estudo que vamos ter, para que seja proveitoso e possa ficar fixada essa mensagem no nosso coração, na nossa mente, e que nós possamos viver para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos estão chegando, bom dia a todos, graça e paz. Então, estamos estudando o livro de Zacarias, capítulo 3, para quem chegou agora. Eu li o versículo 8 até o versículo 10, vou fazer aqui um apanhado geral do que nós vimos do livro de Zacarias até aqui. Nós vimos 4 visões, é um livro de visões proféticas para o povo de Israel. Após o retorno do cativeiro da Babilônia, eles tinham começado a construir o templo, reconstruir o templo, e depois pararam, estavam com a obra interrompida, e Deus então levanta Ageu e Zacarias, 2 profetas, para estimular o povo a voltar à obra do Senhor. E nós vimos então a primeira visão, onde ele vê um cavaleiro numa moita, e junto com outros cavaleiros, esse cavaleiro principal é o anjo do Senhor, e esse anjo do Senhor anuncia que o templo será reconstruído, para encorajar o povo a construir, principalmente Josué, o sumo sacerdote, e Zacarias, o governador ali da terra, para eles terem coragem para retornar à obra de reconstrução deste templo. Isso foi a primeira visão. Mesmo ainda no capítulo 1, você vai ter em seguida a segunda visão noturna, que é dividida em 2 partes. Tem 4 chifres e depois 4 ferreiros. Nós explicamos que os 4 chifres são os 4 poderes que dominaram sobre Jerusalém, os 4 impérios que dominaram sobre Jerusalém no passado, e depois os 4 ferreiros seriam 4 castigos de Deus sobre esses impérios que humilharam o povo de Deus. Depois, no capítulo 2, nós vimos uma visão em que tem um anjo com um cordel de medir, ele vai medir Jerusalém, e aí ele fala que Jerusalém então será restaurada, né? O primeiro cavaleiro lá falou que o templo seria restaurado. O segundo, então, a visão fala que as nações que puniram Israel serão punidas. O terceiro fala que a cidade de Jerusalém será restaurada. Então, ele está progressivamente anunciando a restauração do povo de Deus e a exaltação
do seu povo Israel. E aí nós chegamos no capítulo 3, na semana passada. No capítulo 3 nós estudamos o quê? Uma visão, é tudo isso na mesma noite, né? São várias visões que ele vai tendo na mesma noite. E nós vimos uma visão em que Zacarias olhava e tinha ali o sumo sacerdote Josué. E ao lado de Josué, quem é que estava se opondo a ele? Satã. Satã estava se opondo a Josué, né? Josué seria o sumo sacerdote, Satã estava ali acusando Josué. E quem o defende? O anjo de Jeová. O anjo de Jeová aqui, nós cremos que é uma manifestação do Filho de Deus no Velho Testamento. Ele vai lá e ele defende Josué, e não só defende, Josué está ali com trapos imundos, né? E o anjo fala, olha, tirem esses trapos imundos e vistam ele com vestes de linho fino. Tudo isso no capítulo 3, tudo isso eu estou passando rapidamente porque já foi falado aí nas semanas anteriores, né? Então ele justificou Josué e colocou Josué, tornou Josué apto para a obra de Deus. Assim como nós, Satã também quer acusar você, dizendo que você não é digno de servir ao Senhor na obra do Senhor. Mas por causa da justificação do Filho de Deus, o anjo de Jeová aqui, então representando o Filho de Deus, que justificou a nós também, pela fé nós fomos justificados, e nós estamos então perante Deus com vestes limpas. Todos aqueles que confiarem em Jesus Cristo como seu Salvador estão perante Deus com vestes limpas e aptos sim ao ministério da casa de Deus. Seja lá aonde for, você, se já foi justificado por Cristo, Satã não pode te acusar, Satã não pode dizer perante Deus que você não é digno, porque você é, pelos méritos de Cristo. E cada um de vocês tem lugar na obra de Deus, na obra do reino de Deus, para a glória do Senhor. E aí nós chegamos nesta parte que eu li a partir do versículo 8 do livro de Zacarias, né? Onde ele vai colocar alguns termos. Ele fala assim: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, o anjo do Senhor está falando com ele, que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, eis que farei vir o meu servo, o renovo. Quem é o servo, o renovo, né? Quem é que virá o servo e o renovo? O que significa renovo? É todo mundo que sabe o que é renovo. É uma palavra, você vai encontrar no dicionário português, da língua portuguesa, né? E está correto a tradução. Eu olhei no dicionário hebraico também, e o sentido é o mesmo. É aquele ramo, quando você corta uma árvore ou uma planta, né? Você corta ela pelo tronco e, não sei se você já viu, muitas vezes sobe um broto dali, né? Aquele broto, uma plantinha que está crescendo daquele tronco que foi cortado. Este é o renovo. Então, você olha para uma árvore e você pensa, daqui não vai sair mais nada, né? Foi cortado. E de repente você vê vida brotando daquele tronco, daquele toco, né? Esse é o renovo que ele menciona aqui. Então, esse broto, a parte inicial de um desenvolvimento de um ramo novo, né? Às vezes é chamado de rebento também. Você vai ver na Bíblia, às vezes, chamando, depende da tradução também, talvez você vai ver rebento, às vezes você vai ver renovo, ou às vezes, de repente, da versão, de repente pode aparecer broto também, né? Então, quem é esse broto, esse renovo, esse rebento que ele anuncia aqui para Josué que virá e que ele chama de servo? Então, uma pessoa, né? Uma planta não é um servo, né? Então, está falando de uma pessoa. Que pessoa é essa? Então, o servo, vamos começar com o servo, né? Ele falou servo e renovo. Todo crente em Jesus, ou naquela época, vamos dizer assim, crente em Jeová, né? Crente em Deus, Jesus não tinha vindo ao mundo ainda, vamos chamar eles os crentes em Deus, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Todos eles são servos desse Deus, né? Então por que ele fala, eu vou enviar o meu servo, né? Todo mundo é servo aqui, Josué que está ali já era servo também, Zacarias está falando é servo também, mas tem um que é o servo nas Escrituras.
As Escrituras usam esse termo para representar uma pessoa. E essa pessoa está descrita em vários livros proféticos. Eu separei aqui 2 passagens de Isaías falando deste servo. Então, você tem ali, eu vou pedir para um irmão abrir em Isaías 42 e ler com voz alta, por favor, versículos 1, 6 e 7. E outro irmão pode abrir em Isaías 61, versículos 1 e 2. Então, primeiro, Isaías 42, 1, 6 e 7. Depois, Isaías 61, 1 e 2. Quem achou aí Isaías 42 pode ler para a gente. Eis aqui o meu servo, a quem sustento o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pois o meu espírito sobre ele juízo produzirá entre os gentios. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, te guardarei, e te darei por conserto do povo, para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar a prisão dos presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eis aqui meu servo, ele faz tudo isso que o irmão Luciano leu. Quem é o servo? Quem é o servo que fez tudo isso? Senhor Jesus fez tudo isso. Como é que a gente sabe? Bom, a gente já tem o Novo Testamento, né? A gente já viu que isso aconteceu. Exato, ele vai ler isso na sinagoga, acho que foi na sinagoga, né? Ele vai ler exatamente Isaías 42, também ligado com Isaías 61, que vamos ler daqui a pouco, mas é o servo a quem sustenta, em quem me comprazo, né? Deus falou isso no dia do batismo de Jesus por João Batista, né? Eis aí o meu servo, o meu filho amado, né? Filho amado em quem me comprazo. Não chama de servo ali, mas chama de filho. Mas em quem tenho prazer. Aqui está falando que ele tem prazer também nesse servo. Eu pus meu espírito sobre ele. O espírito do Senhor está sobre o servo. E ele traz justiça para os gentios. Quem são os gentios? Nós quem? Somos nós, mas todo mundo é gentil? Quem não é judeu, né? Quem não é judeu, todo mundo que não é judeu é gentil, mesmo quem não é crente, os incrédulos, os crentes, se não for judeu é gentil, tá? Então, aí você tem Cristo é luz para nós. Eu e os irmãos aceitamos Jesus como Salvador, porque ele foi luz, o Espírito dele foi luz sobre nós. E aí você tem então lido no versículo 6, te chamei em justiça, te tomei pela mão, guardei, te darei por aliança do povo. Cristo, o Messias, é a própria aliança com o povo, porque Deus tinha uma aliança com o povo, e nessa aliança ele prometeu enviar um ungido, e ele enviou um ungido. E no sangue do ungido é inaugurada a nova aliança, a aliança de Deus com seu povo Israel. E para a luz dos gentios, ele repete mais uma vez, para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão os presos, do cárcere os que jazem em trevas. Aí, Isaías 61, quem abriu ali, Isaías 61, 1 e 2, o que diz lá? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E os dois também? Versículo 2. Apregoar. Isso mesmo. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Obrigado, irmã, pela leitura. O óculos deu uma falhada. Mas, então você tem aqui, este é o texto que Jesus leu, né, na sinagoga. Vamos ver Jesus mencionando isso. Então, veja só, Isaías 61, 1 e 2, nós lemos aqui. Guarde essas palavras. Vamos comparar com as palavras que Jesus leu em Lucas 4. Lucas 4, versículos 18 a 21 eu vou ler. Lucas 4, 18. Vamos ver o 17 também.
E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, aqui é Jesus que recebeu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, encerrando o livro, tornou a dar ao ministro. Assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então ele é o servo. Ele está dizendo, se cumpriu em mim, hoje se cumpre. Ele não diz se cumpriu em mim, mas você só pode concluir isso, que ele é o servo de acordo com aquilo que ele leu. Então, tem uma coisa aqui que chama atenção. Não sei se os irmãos notaram. Eu vou ler de novo o versículo 20 e o 19. Eu vou ler o versículo 19 de novo. E aí eu vou comparar lá com Isaías 61, versículo 2. Se os irmãos quiserem deixar os dois abertos, a gente vai comparar, porque ele está lendo Isaías 61. Então eu vou ver como que Jesus leu. Ele leu assim, a proclamar liberdade aos cativos, a restauração de vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí ele fecha o livro e entrega. Tá. Como é que está lá em Isaías 61? O versículo 2 diz assim: a apregoar o ano aceitável do Senhor. Aí Jesus fechou o livro. Mas Isaías continua, ele fala: e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Por que Jesus não falou que ele veio também fazer vingança, apregoar o dia da vingança do nosso Deus? Essa parte ele não leu, ele pulou. Ele fechou o livro antes de ler o final do versículo. Por que será? Porque ele diz assim: hoje se cumpriu isso. Hoje se cumpriu. Mas ele não se vingou de ninguém na sua primeira vinda. Ele não veio para se vingar de ninguém, né? Ele veio para apregoar o ano aceitável ao Senhor, para a liberdade aos cativos, curar e tudo mais. Então, primeira vinda de Cristo, ele vem, e ele vem como Salvador, ele vem como aquele que cura, como aquele que liberta, mas não como aquele que se vinga, né? Jesus não veio fazer vingança de ninguém quando ele veio ao mundo. Então, isso está muito claro. A segunda parte do versículo lá de Isaías não se cumpriu ainda, é para o futuro. Ela vai se cumprir ainda quando? Na segunda vinda de Cristo. Quando Cristo volta com poder e grande glória para fazer justiça. Não vem mais como um cordeiro para ser crucificado, mas ele vem para vencer, para reinar. Então você tem aí duas partes da vinda de Cristo. Na primeira vinda, ele vem sim e cumpre todas aquelas coisas que ele disse que cumpriram-se na sua primeira vinda. Ele diz assim, João 3,17, irmãos conhecem João 3,16, mas o que diz João 3,17? João 3,17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele veio morrer, veio salvar, né? Aí Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça. Enviou seu filho, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse. Mas ele não é o juiz. Jesus Cristo não é o juiz, Deus não é juiz. Então como é que ele não vai condenar? Se tem criminosos, precisam ser condenados, né? O juiz tem a obrigação de condenar um criminoso. Mas ele não veio para isso. Ele não veio como juiz. Não veio como juiz, mas ele volta como juiz. Temos certeza disso por causa de 2 Tessalonicenses, e hoje eu vou passar vários versículos, irmãos, se preparem aí, porque nós vamos ver várias passagens. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 a 10. Paulo aqui está escrevendo a carta aos Tessalonicenses, e ele fala, ele estava sofrendo perseguições por causa da fé em Cristo, e ele diz no versículo 6,
Se de fato é justo diante de Deus que deem paga tribulação aos que vos atribulam. Está falando, olha, se Deus quiser, os que estão perseguindo vocês vão ser castigados, né? E aí, versículo 7, e a vós que sois atribulados, vocês estão sendo perseguidos e atribulados hoje, descanso, Deus vai dar descanso conosco, quando? Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, anunciando a segunda vinda. Um dia Cristo vai voltar com os anjos em poder e vai atribular os que nos atribulam e vai nos consolar. E ele diz no versículo 8, ele vem com labareda de fogo, tomando o quê? Vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Jesus Cristo na segunda vinda vem como juiz para se vingar. Palavra que é forte, mas é uma palavra reservada não para mim, não para você, palavra reservada para o Senhor de toda a terra, o Senhor Jesus. Ele é o vingador. Nós não nos vingamos, a vingança pertence ao Senhor. Então um dia ele se vinga. Ele dá chance, né? Ele dá chance de arrependimento a todos. O Evangelho é pregado a todos. Oferta de salvação, a palavra, a mensagem da salvação deve ser revelada, anunciada a todos. Aqueles que preferem rejeitar a salvação e nos perseguir e perseguir os filhos de Deus, estes estão reservados para o dia da vingança. Então você tem até o fim da sua vida ou até a vinda de Cristo para tomar uma posição, se arrepender e mudar de time, né? Sair dos filhos da ira e ir para os filhos da luz. Só tem dois grupos na humanidade, não existe o filhos do cinza, tem filho da luz e filho das trevas, né? Não tem meio termo, ninguém é meio salvo, né? Como eu falei outra vez, não existe um purgatório, onde se você acha que você está mais ou menos meio salvo, você vai lá e paga os seus pecados. Não, na Bíblia não tem isso. Você tem os filhos da ira, ou filhos das trevas, ou filhos do diabo, vários termos que a Bíblia usa, e você tem os filhos de Deus, os filhos da luz, os redimidos, os eleitos. Então, e você pode sair do grupo das trevas para o reino do Filho do seu amor, mas é enquanto dura a sua vida. Não adianta querer se arrepender no purgatório que não tem essa chance, né? Não adianta tentar fazer melhor da próxima reencarnação, porque não tem próxima reencarnação. Então você tem esse tempo. Não, esse tipo de renovo não. O nosso renovo é o novo corpo que a gente vai receber na ressurreição. Reencarnação não tem, tá? Então tem o dia da vingança. O dia da vingança virá, Jesus Cristo voltará. Você tem, então esse aí é o servo, né? Este é o servo. Agora, vamos ver a palavra renovo. O Zacarias, estamos estudando Zacarias. Zacarias fala que Deus vai enviar o servo, ele vai enviar o renovo. São duas pessoas diferentes. Vamos ver quem é o renovo. Jeremias 23. Jeremias 23, versículos 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Olha só, o renovo é o rei Messias da casa de Davi, que virá, o sucessor da linhagem real de Davi. Ele virá e ele reinará. Ele virá e reinará. Ele é chamado de renovo. Por que é chamado de renovo? Olha, se você olhar para a casa de Davi hoje, você vai entender. Onde é que está a casa de Davi? Cadê os reis de Israel? Né? Cadê os reis de Israel? Né? Isso que eu fico pensando, onde foi a família de Davi depois? Pois é, quem é da casa de Davi? Né? Maria e José eram da... Sim, eles eram da casa. José com certeza, Maria nós entendemos também, né, da casa de Davi. E depois, né? O rei Messias foi crucificado, ressuscitou, mas onde ficou a linhagem real?
Nós não temos essa linhagem lá. Os primeiros ministros de Israel não são da linhagem de Davi. Não, eles são eleitos. O filho de Davi não é eleito democraticamente. Ele vem, ele chega e fala: é meu, essa terra aqui é minha. Ele vem com poder e grande glória. Os judeus não vão ter que fazer uma eleição quando Jesus vier e decidir: será que a gente vai aceitar Jesus como primeiro-ministro de Jerusalém, em Israel? Não tem isso. Também não vai dar tempo. Não. Então, não. Então, a casa de Davi está interrompida hoje. É como se fosse uma árvore cortada. Uma árvore cortada. Ficou um toco ali. Só que cuidado, a raiz está lá ainda. Do toco virá um rebento. Ela vai ser restaurada. Ela vai ser restaurada. Vai haver o rei Messias da casa de Davi em Jerusalém, um dia quando Jesus Cristo vier e reinar aqui no mundo. Muita gente não sabe disso, mas ele vem para reinar aqui neste mundo. Esse mundo vai conhecer o que é verdadeira justiça e verdadeira paz e prosperidade quando Cristo vier. Mas então ele é este renovo. Isaías 52, na visão de Zacarias, ele fala da terra sendo purificada. Isaías 52. Por que a gente gasta tanto tempo com profecias do Velho Testamento para a casa de Israel, né? Volta e meia eu falo isso, essa motivação. Por que eu gasto tanto tempo com isso? Porque isso exalta a pessoa de Jesus Cristo. Então, meu objetivo é exaltar a pessoa de Jesus Cristo. Se esses textos exaltam Jesus Cristo, eu vou gastar tempo com eles e vamos exaltar Jesus Cristo, o Rei Messias. Então, nós temos aí em Isaías, capítulo 52, versículo 13. Às vezes eu penso, quero correr um pouco, quero terminar a Bíblia logo nesses estudos. Faz anos que estamos estudando a Bíblia na sequência, né? Não, vamos com calma. Se eu morrer, outro assume e continua, né? Não tem problema. Mas vamos lá, Isaías 52, versículo 13. Eis que o meu servo, está falando do servo, a gente já sabe quem é o servo, né? Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Está falando de Cristo. Quando foi crucificado, ele estava desfigurado, né? Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Está falando do servo. Tudo bem, vamos continuar no próximo capítulo, versículo 1 do 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele. Está falando do servo fiel, e o servo foi subindo como um renovo perante ele, perante Deus. E como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Então nós vemos que o renovo tinha essa aparência feia. É Cristo o renovo, Cristo sendo crucificado. Versículo 5 fala assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, ou pelas suas feridas fomos sarados. Você está aqui hoje, você foi perdoado por Jesus Cristo? Você foi perdoado é por causa disso. Se você está limpo, vestido com vestes de linho perante Deus hoje, você pode chegar no Santo dos Santos em oração e falar diretamente com Deus, em nome de Jesus Cristo. Nunca pense que você fala com Deus em seu próprio nome, você fala em nome de Jesus Cristo. Entra no Santo dos Santos, fala com Deus com vestes de linho fino, né, diz a Bíblia. Vestes dignas para se apresentar perante um rei. Por causa disso, porque ele te
te sarou das suas feridas e foi castigado no seu lugar. E no versículo 11 ele diz: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então estão levadas, não preciso de purgatório, as minhas iniquidades estão levadas sobre o servo justo, o renovo, o Messias. E é deste Messias que Zacarias está falando no capítulo 3. Note que, vamos voltar para o Zacarias lá. O Zacarias não é o renovo. Então bem claro que a gente saber, quando está lendo uma profecia, a gente saber quem é quem na profecia, porque aparecem muitos personagens na profecia, muitos nomes, se você não prestar atenção, você se confunde. Então você tem, na profecia do capítulo 3, nós começamos da semana passada, tinha Josué, o sumo sacerdote, tinha o anjo do Senhor que defendia Josué, tinha Zacarias que assistia à cena, tinha Satã que acusava Josué, e tinha outros assistindo ali, os companheiros de Josué que estavam ali, né, ele menciona. E tinha os anjos do Senhor, que ele diz que Josué teria acesso a eles e que trocam a roupa dele quando ele é justificado. E tem agora o renovo, ele não está aqui presente na cena, mas ele está anunciando. E tem um detalhe: se o anjo de Jeová é de fato o Cristo pré-encarnado, é ele mesmo que está ali defendendo Josué de Satanás, ele voltaria como renovo um dia, como Cristo encarnado. Isso é uma visão fascinante. Vou repetir: você tem o anjo de Jeová, que muitos entendem ser o próprio Filho de Deus, e ele está defendendo Josué, e ele anuncia que Deus vai enviar o renovo, mas o renovo é ele mesmo. Só Zacarias não sabe disso ainda, né? Mas o renovo é ele mesmo. Ele é o Filho de Deus, que também é filho de Davi. Só que aqui ele não era filho de Davi ainda, né? Ele não pode dizer assim: olha, eu, o filho de Davi, vou voltar. Mas ele ia confundir a cabeça do Zacarias, né? Já pensou? Zacarias está vendo ali o anjo de Jeová, e o anjo de Jeová vai e fala para ele: olha, eu sou o filho de Davi. Não, você não é filho de Davi, você não nasceu de Davi, não é da linhagem de Davi, você é um ser celestial, de fato. O anjo de Jeová ainda não era o filho de Davi, mas ele seria quando ele entrasse no ventre de Maria e nascesse, né? Esse é o plano de Deus, fascinante, né? Que o Cristo, que já existia exaltado, um dia ele veio e nasceu e se tornou semente de Davi. Ele vem da linhagem física de Davi quando nasce aqui na terra. Mas nessa época aqui ainda não tinha acontecido isso. Então ele não era ainda o filho de Davi, mas ele anuncia: olha, eu vou mandar o renovo, o servo. E ele sabe que o servo é o filho de Davi, pelas outras passagens, né? Então, que mais? Josué, eu mencionei, não é o renovo, né? Ele está ouvindo a respeito do renovo que virá. No versículo 9 diz assim, tem uma outra visão, quer dizer, uma continuação da visão, né? Outro símbolo, uma imagem que ele vê aqui, porque eis aqui a pedra. Quer dizer que tinha uma pedra ali também. Naquele quadro que ele está vendo à noite, ele viu uma pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Já falamos muito de Deus tirando a iniquidade de Josué, trocando as vestes, o renovo do servo tirando a iniquidade do seu povo. Em Isaías 53 nós lemos: pelas suas pisaduras foram sarados. E agora está falando que a pedra tira a iniquidade, ou Deus tira a iniquidade, né, na verdade, mas relacionado com essa visão da pedra. Quem é a pedra? Bom, quem está acostumado com a linguagem do Novo Testamento está acostumado a ouvir falar que Deus é a pedra. Alguns vão dizer Pedro é a pedra, né? Mas quem é a pedra aqui em Zacarias? Quem é a pedra em Zacarias? Com 7 olhos. Por que uma pedra tem que ter 7 olhos? O que são 7 olhos nessa visão? Bom, a pedra é, na Bíblia, um outro nome para o Messias, o ungido do Senhor, o Cristo, né? Messias, ungido e Cristo significa a mesma coisa, tá? Messias é em hebraico, Cristo é em grego e ungido é em português.
tá? Então é ungido do Senhor, é aquele sobre quem você derrama óleo, né? Para dizer você é o escolhido de Deus. Então esse é o ungido, é o Messias. Para nós é Jesus Cristo, né? Então existem outros nomes para este ungido no Velho Testamento, e um deles é pedra. Ele é pedra, chamado de pedra. Por que ele é chamado de pedra? E como é que a gente sabe que pedra é o Messias, é o ungido do Senhor? Veja, eu separei também alguns textos aqui. A gente tem Isaías 8, vamos começar com Isaías 8. Então vamos fazer assim: o irmão abre Isaías 8, de versículos 13 até 15, e outro em Isaías 28, versículo 16. Irmãos, por favor, abram esses dois aí. Isaías 8, de 13 a 15, e Isaías 28, 16. Quem achou Isaías 8 já pode ler. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, que seja Ele o vosso temor, que seja Ele o vosso assombro. Será que é isso mesmo? Vai passar 13 até o 15. Então ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo. As duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. E muitos dentre eles tropeçarão e cairão e serão quebrantados e lançados e presos. Olha, aqui está falando de uma pedra que esmaga, que causa tropeço, que isso e aquilo. Quem é essa pedra? No texto está dizendo quem é a pedra. Ele diz assim: ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, a Jeová Sabaoth, a Ele santificai, seja o temor, etc. Aí no versículo 14 diz: então Ele, quem? Jeová dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, Ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço. Ele, Jeová, servirá de pedra de tropeço para vocês. Jeová é a pedra de tropeço. Aqui nos textos está muito claro: Ele, Jeová dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, servirá de pedra de tropeço. Então vai esmagar. Nós sabemos que o Senhor é juiz, e Ele faz justiça, e Ele é capaz então de castigar e esmagar. Nada de novo aqui. A única coisa curiosa é Ele chamar de rocha ou de pedra. Então Jeová é a rocha, é a pedra. Agora quem achou Isaías 28, 16? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não pode. Então aqui agora o Senhor Deus está falando que colocou em Sião uma pedra. Aí já parece que não é Ele, né? Ele colocou uma pedra, e Ele chama de pedra de esquina, ou pedra angular. Os construtores usam essa pedra, usavam naquela época uma pedra muito importante na construção, que ficava na quina da construção, uma pedra especial. Eu não sou pedreiro, não posso comentar muito sobre pedras de esquina, mas às vezes você viaja assim por cidades onde tem construções antigas. Eu vi isso já em igrejas. Você tem uma pedra na esquina assim, você olha de fora assim, na quina onde duas paredes se encontram, ali tem uma pedra, e nessa pedra tem uma inscrição, muitas vezes com a data onde foi fundada aquela igreja, coisa assim. Você tem nas construções aí de séculos anteriores, né? Quem viaja pela Europa às vezes vai ver isso. Então, pedra de esquina, uma pedra importante. Naquela época já tinha essa pedra de esquina, pedra angular, né? E ele está falando: eu vou colocar em Sião esta pedra preciosa de esquina. E você deve crer na pedra. Você crê em pedra. Você acredita em pedra? Tem gente que acredita em pedra, né? Um cristal do poder. Eu preciso desse cristal aqui para abençoar a minha casa. Eu vou pôr essa pedra aqui numa pirâmide, ela vai me abençoar, vai trazer boas energias, atrair bons fluidos do universo, né? É disso que ele está falando? Não, não é disso que ele está falando, né? Mas tem uma pedra aqui que você deve crer nessa pedra. Deve crer nessa pedra. O que tem de especial nessa pedra? Então aqui ele não revela ainda, ele só profetiza: eu vou colocar uma pedra em Sião.
Daniel 2,35, nós estudamos já o livro de Daniel também. Daniel 2,35 fala de uma pedra também que esmaga. A gente viu uma pedra que esmaga ali em Isaías 8, né? Daniel 2,35 também. Aqui é a visão de Nabucodonosor, que ele vê aquela estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre de bronze, e pernas de ferro e pés de ferro e de barro, que representam os impérios do mundo ao longo da história. Não vamos entrar de novo nessa visão, mas ele sonhou com uma estátua, e a estátua representa os reinos deste mundo. Os reinos desse mundo ao longo da história. E aí, quando você chega lá no Daniel 2,35... ao longo do capítulo 2 ele vai falar de uma pedra, né, que foi cortada sem auxílio de mãos humanas, e ela vai e ela acerta os pés dessa estátua, e a estátua cai e se destrói. Tem uma pedra que destrói essa estátua. Aí no versículo 35 ele diz assim: então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram com a pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Pedra é muito importante para Deus nas visões, profeticamente falando. A pedra é muito importante, porque a pedra é o Messias. O Messias vai destruir os reinos deste mundo e vai implantar o seu próprio reino aqui na terra. Ele vai dominar sobre toda a terra, ele vai se transformar nessa montanha que domina sobre toda a terra. Então, o Messias, a pedra de Zacarias, é também o Messias. 1 Pedro 2,4. Isso aqui que estamos fazendo, irmãos, é também um exercício de leitura bíblica. Eu sempre falo para vocês, leiam a Bíblia toda, e quando vocês terminarem, leiam de novo, e quando terminarem de novo, leiam de novo, e aí você consegue começar a fazer as conexões entre os textos na sua mente, e aí um texto vai explicar outro texto. É 1 Pedro 2,4. Pedro falando, olha: e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, ele aqui é Cristo, mas para com Deus eleita e preciosa. E versículo 6, por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa. Ele está citando o texto que a gente acabou de ler no Galatas. Versículo 6, né? 1 Pedro 2,6. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal pedra da esquina. Por quê? Porque eles crucificaram, né? Os edificadores eram os líderes religiosos, eles crucificaram Jesus, então eles rejeitaram a pedra. Mas para nós que cremos, ela é a principal pedra da esquina que edifica a igreja. É a pedra de esquina da igreja. A igreja é construída sobre o alicerce, que é a rocha, que é Cristo. Ele é uma pedra na esquina, e ela é construída também sobre o alicerce da doutrina dos apóstolos e profetas. A Bíblia diz isso, se não me engano, em Efésios. Mas a principal pedra desse edifício não pode ser removida, que é Cristo. Essa é a pedra de esquina. Versículo 8 nós lemos: e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Então, quem não crer na pedra vai ser condenado. É disso que ele está falando. Isso que a pedra vai esmagá-los. Mateus 21, versículo 42 a 44. Jesus resume tudo isso. Mateus 21, 42 a 44. Diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos.
Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então, todos esses textos do Velho Testamento que falam sobre a pedra de tropeço ou esmagando é Cristo, e a pedra de esquina que edifica um templo ou uma igreja é também Cristo, é o Messias. Tá? Então, muito claro na profecia o que é a pedra. Agora, o que são os 7 olhos? Por que a pedra tem 7 olhos? Vamos voltar em Zacarias. A resposta está lá. A resposta está em Zacarias. Não vamos inventar respostas, tá? Vamos procurar achar na Bíblia as respostas. Às vezes a gente não acha, aí não é errado você tentar imaginar, tá? Não é errado você tentar entender uma profecia que não está explicada, só que você vai ficar na dúvida, né? Será que eu entendi certo? Mas você deve procurar entender. Agora, quando está no texto a resposta, então está no texto. Amém. Vamos lá. Zacarias 3, versículo 9, então, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Aqui ele não vai explicar ainda, mas se você for para o próximo capítulo, versículo 10, capítulo 4 de Zacarias, versículo 10, ele diz assim: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. É outra profecia, não vou explicar agora, tá? Não se assuste, é outro contexto. Daqui a aula que vem provavelmente a gente explica isso aqui, mas vamos pensar aqui, ó. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Bom, eu já dei uma pista aqui. Os 7 olhos são 7 olhos de Jeová. São 7 olhos de Jeová. Aliás, tem uma coisa aqui. O primeiro texto que eu li sobre pedra foi Isaías 8:13, onde Jeová era a pedra de tropeço. Lá diz, o Jeová dos exércitos é a pedra de tropeço. E agora a gente descobre que o Messias é a pedra de tropeço. Está vendo a ligação do Messias com Jeová, né? Jesus é Deus. Nunca deixe as pessoas dizerem para você que Jesus não é Deus, porque Jeová, nosso Deus, é a pedra, e Jesus, o Messias, é a pedra. Então, é a união da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Você vê isso na Bíblia. E aí você tem, então, Jesus é a pedra, ele disse que é a pedra, Pedro disse que ele é a pedra, e Jeová disse que Jeová é a pedra. Então não pode separar aí, eles são 2 pessoas sim, mas eles estão unidos eternamente também. Jeová, nosso Deus, e Jesus Cristo, o anjo de Jeová. Mas ele tem 7 olhos, que são os 7 olhos de Jeová. Por que Jeová tem 7 olhos? Por que Deus tem 7 olhos? Como? Provavelmente a intuição está correta. A gente pensa em que? Exato, para ver tudo, né? Onisciência, né? Ele está em todo lugar. Eles estão sobre toda a terra, né? 7 é um número simbólico, evidentemente, da perfeição na Bíblia. Quer dizer que ele vê tudo, né? Ele sabe tudo. Eles estão sobre toda a terra, os 7 olhos de Deus. Eles estão sobre toda a terra. Jesus Cristo também vê tudo sobre toda a terra. A pedra, o Messias, ele vê tudo sobre toda a terra. É por isso que você pode orar para Jesus, ele vai te ouvir. E você pode orar aqui no Brasil, o outro orar no Japão, e Jesus vai ouvir, porque ele tem os 7 olhos de Jeová. Os santos não têm, Maria não tem. Maria está no céu glorificando o Senhor, mas ela não tem os 7 olhos de Jeová para ouvir as orações de todo mundo ao mesmo tempo e responder. Ela não é deusa. Então, mas Jesus sim, ele é Deus. Ele tem os 7 olhos de Jeová. E quem são também os 7 olhos de Jeová? Veja Apocalipse 5, versículo 6. Apocalipse 5, versículos, eu vou ler do 6 até o 10.
Apocalipse 5, versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais. Aqui João está tendo uma visão dos céus, ele está vendo o trono de Deus. E no meio do trono, entre o trono e os 4 animais, seres que estavam ali diante do Senhor, viventes. E entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. Então, todos nós sabemos quem é o cordeiro que foi morto, é Jesus Cristo. O que tinha ele? Ele tinha 7 chifres. Chifre eu não vou explicar agora, não é o nosso contexto, mas ele tinha também 7 olhos. Jesus Cristo, na visão, tem 7 olhos. Não quer dizer que se você tivesse uma visão de Cristo hoje ele apareceria com 7 olhos, mas nesta visão ele tem. Está comunicando um atributo espiritual de Cristo, ele tem 7 olhos. O que são os 7 olhos? Eu já vi que são 7 olhos de Jeová, mas mais, ele diz assim, são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Zacarias 4 diz, os 7 olhos de Deus são enviados sobre toda a terra. Aqui em Apocalipse 5 diz que os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Deus tem 7 Espíritos? Eu pensei que era um só. Mas Deus não é Espírito, já é confuso eu entender que Deus é um Espírito e o Pai é um Espírito, né? E ainda existe o Espírito Santo, aí já são 2. E Cristo é o 3. Agora tem 7. Então não é mais trindade, agora são 7, não sei como é que chama isso. Teria que ser 7, ou então teria que ter mais um. Por quê? Eles não são 3. Sim. Se fosse 6, seriam 2 olhos. Ah, sim, cada um tem 2 olhos, cada um, aí fica faltando um, né? Cada um, Pai, Filho e Espírito Santo, cada um tem 2 olhos e aí fica faltando um. Mas na verdade não é isso, né? Os 7 Espíritos de Deus, quem são os 7 Espíritos de Deus? Veja, vamos tentar responder então quem são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse 1, claro, é um Espírito, a plenitude do Espírito Santo está sobre Cristo. Eu posso pensar assim, o 7 é o número completo da plenitude, da perfeição. A perfeição do Espírito de Deus está sobre Cristo. Mas tem mais, ele diz assim no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 4, João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Então ele fala de 7 Espíritos diante do trono de Deus. Quem são? Capítulo 4, versículo 5 do Apocalipse. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Já temos informação suficiente, são 7. Pelo menos simbolicamente, na visão é literal, ele está vendo 7, lógico, né? Mas existe um significado para estes 7. Creio que estes 7 são o próprio Espírito Santo. É uma visão, você não pode ver o Espírito Santo, certo? Não pode ver o Espírito Santo. Mas na visão ele está sendo figurado por 7, aqui nesse caso, tochas, né, que ele fala. Qual que é o texto que nós lemos? O versículo 4, 5, né? De 7 lâmpadas de fogo, né? Tochas, né? Lâmpadas de fogo, lâmpadas, tipo lâmpada de azeite com fogo, né? Esses representam o Espírito de Deus, mas ele fala que são 7. Por quê? Veja só, quando Cristo leu na lei, no profeta Isaías, que o Espírito de Deus está sobre mim, e aí ele fala, hoje se cumpriu isso aqui. Nós lemos hoje, no começo da aula, que Cristo abriu o rolo, as escrituras do profeta Isaías na sinagoga, e ele começou a ler e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, para evangelizar, para curar, para isso aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim. Então é o Espírito, ele não fala 7 Espíritos do Senhor estão sobre mim. Ele fala, Deus tem um Espírito Santo, não são 7 Espíritos Santos, é um Espírito Santo. Vou deixar isso bem claro. É uma trindade, não são 10, não são 7, não. É uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que o Espírito Santo é representado pelo número 7. E isso não está tão claro nestes textos. E eu vou invocar aqui um outro texto,
com uma possível explicação de por que este 7, tá? E vamos encerrar a aula com este texto. Então, vamos ver aqui no Isaías 11. Vou então encerrar com Isaías 11, versículos 1 e 2. Nem tudo a gente sabe com certeza na Bíblia. Algumas coisas, como eu falei, você procura uma explicação, e a melhor que eu achei foi essa. Ou significa a plenitude da onisciência de Deus para varrer toda a terra e saber tudo o que acontece, ou está ligado com as 7 atributos do Espírito Santo sobre Cristo. O que quer dizer isso? 7 ministérios do Espírito Santo que ele atua e que estavam plenamente sobre Cristo. Isaías 11, versículos 1 e 2. Isaías 11, 1 e 2. Porque brotará um rebento, lembra do rebento, do renovo, né? Mesma coisa. É esse aqui que está falando, é o Messias. Brotará um rebento do tronco de Jessé. Jessé era o pai de Davi, ele vem da linhagem de Davi e Jessé. Do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele quem? O Espírito do Jeová. O Espírito de Jeová é um só. O Espírito de Jeová é um só, é o Espírito Santo. Esse está sobre Cristo. Mas ele vai em seguida falar 7 nomes aqui. O Espírito de Jeová, que é o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Esse é o Espírito de Jeová. 7 nomes que são mencionados aqui, né? De Jeová: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. Então, pode ser que esse número 7 esteja ligado com o ministério do Espírito Santo, dividido em 7 faces aqui, tá? Isso é uma possível explicação. Ou então, refere-se simplesmente à onisciência de Deus sobre toda a terra, tá? Então, nós vemos isso sobre a visão de Zacarias, né? Terminamos o capítulo 3, vou só fechar aqui, capítulo 3 de Zacarias. Então, é isso que ele diz, que ele viu essa pedra e ele fala: eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Muitos entendem que isso que ele está falando é o seguinte: eu vou pegar essa pedra angular do templo, que é o Messias, e eu vou assinar ali, né? Jeová vai assinar isso aí como um selo de autoridade, e vai tirar a iniquidade da terra de Israel. E naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. E assim ele encerra o capítulo 10 com uma promessa: olha, em Israel vai haver prosperidade, a figueira vai frutificar, a videira vai frutificar, e vocês vão convidar os seus vizinhos para cá, e vamos todos adorar o Senhor juntos, tá? Por quê? Porque a pedra angular tirou a nossa iniquidade, porque nós cremos nela, e nós exaltamos hoje essa pedra. Nós estamos aqui reunidos como igreja, como templo do Senhor, porque Ele tem uma pedra angular que começou tudo isso. A igreja começou com Cristo, sobre esta pedra Ele edificou essa igreja. Amém, irmãos? Então, vamos orar ao Senhor, agradecendo a revelação das Escrituras. Nosso Deus, obrigado porque tudo o que foi revelado aponta para a glória do Teu Filho Jesus, e sabemos que a glória de Jesus é a glória que glorifica o Pai também. E nós exaltamos Teu santo nome e queremos nos aproximar cada vez mais desta pedra, caminhar com Cristo, caminhar com Deus e anunciar para que outros possam ser purificados pela pedra também, confiando na pedra que é Cristo Jesus, que tira os nossos pecados. Abençoe cada um dos irmãos presentes, que o Senhor possa abençoar suas famílias e trazer segurança aos seus lares, e a igreja novamente à noite, se Deus quiser. Amém. Deus abençoe, irmãos. Então,